Bom dia, bom dia. Ó, estamos aqui mais um dia. Aqui, ó. Peraí. Começar do jeito certo. Cafezinho. Cafezinho essa hora é bom, né? Cafezinho muito bom. Ó, eu sei, passou do ponto um pouquinho, mas pãozinho de queijo. Bom demais. Bom dia. Que beleza. Sejam bem-vindas, Daniele, Mariana. Muito bom dia, muito bom dia. Trouxe o café, Daniele? Trouxe o café? Ó, hoje tem pão de queijo, hein? Bom dia, Júlio. Bom dia, Thaís. Todo mundo chegando aí, ó. Todo mundo com café na mão? A essa hora tem que ter café, gente. Tem que ter café. Se não tiver café, fica difícil, ó. Então, mais uma live aí. Então, passa aí enquanto a gente começa aqui a apresentação, ó. Gente, mais uma live. Café com a Susan, a mente bem treinada. A gente vai falar aí, página 173. Página 173. Então, ó, para quem chegou ontem aí no perfil, né? Meu nome é Isaac Visa, eu sou doutor em matemática pura, sou pai educador, professor universitário e criador da coleção A Música da Matemática. Tá? Então, essa semana a gente está fazendo as lives Café com a Susan, onde eu estou discutindo aqui, conversando, na verdade, com vocês, né? Sobre o livro A Mente Bem Treinada e a visão da Susan Bauer sobre o ensino de matemática, tá certo? Então, ó, não perde, vai ter uma live por dia e a gente vai atacar tudo aqui que ela fala aqui, aprender bastante. Ah, antes que eu me esqueça, né? Black Friday na semana que vem, da coleção A Música da Matemática. Então, super desconto para vocês. Aproveita, é 15% de desconto na apostila individual e 25% de desconto se você comprar o combo. Gente, pensa bem, o combo já tem um desconto, tá? Então, o que a gente está dando é 25% em cima daquele desconto. Se for lá na página agora, você vai ver que já tem esse desconto, você vai ganhar mais 25%. Então, é uma oportunidade de ouro, tá? Ó, bom dia, chegou mais gente aí, ó. Chegaram com café, Juscelia? Trouxe o café? Juscelia, eu sei que já morou aqui na terra do pão de queijo, hein? Ensinando Dudu e Tina. Keila Camargo, bom dia, gente, bom dia. Então, ó, hoje, o que a gente vai falar? Pera, só um minuto aqui. Vamos lá. Isso, tá tudo certo aí? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, né? Daniela já falou aí que tá passando o café, então estão me ouvindo bem. Então, vamos começando enquanto o pessoal vai passando o café e chegando. A gente começa por quê? Porque ainda tem que tomar café com a família também. Eu não quero atrasar o café de vocês com a família. Então, olha, a alegria dos números matemática, aqui na página 173. O que a Susan vai falar aqui pra gente? Ó, então, vou fazer igual ontem, tá? Eu vou lendo aqui, vocês vão falando aí, a gente vai tendo uma conversa aí, tá? Então, no comecinho aqui, ela fala assim, ó. Os 4 anos da matemática elementar assentam a fundação para o pensamento abstrato de alto nível, que será exigido mais tarde, ela cita aqui, e o espírito do estágio gramatical é precisamente o assentamento das fundações. A tarefa de assentar uma fundação matemática deve ser levada a sério. A matemática básica, aí ela cita o que é tão vital para o domínio da matemática de alto nível quanto o entendimento da pontuação e da estrutura de frases para o da linguagem em alto nível. Gente, olha aqui. O que a Susan está falando aqui? Ela está elevando a matemática, né? Tem gente que não tem uma visão elevada da matemática, né? Então, essa primeira parte é isso que a Susan está fazendo. Elevando a matemática ao lugar onde ela deve estar. A matemática ela deve ficar ao lado da linguagem. Então, esse início aqui da Susan é excelente, tá? Porque eu realmente acho que se você tiver que investir aí em ensinar o seu filho no começo, né? Tem que ser matemática e linguagem. Começa pela linguagem e depois vem com a matemática, porque a matemática depende da linguagem, tá? A criança tem que ser capaz de se expressar e tudo mais para poder fazer matemática de verdade. Então ela fala aqui que a palavra da moda para isso é numerácia. E aí ela fala assim, ó, de fato, matemática é uma linguagem, olha só, porque usa símbolos e frases para representar realidades abstratas. Para muitas crianças é uma língua estrangeira porque não crescem ouvindo-a em toda parte à sua volta. O educador clássico pode mudar essa situação
ao desenvolver a alfabetização matemática, ajudando jovens estudantes a dominar as operações básicas, memorizar fatos matemáticos e também entender os conceitos subjacentes, tanto às operações quanto aos fatos. Então, o que a Susan está querendo aqui? Né? Ela está comparando matemática com linguagem. Ela colocou as duas lado a lado ali e agora ela falou assim, matemática, na verdade, é uma linguagem. Gente, isso aqui é muito importante você entender, viu? Que a matemática, ela é uma linguagem. A matemática é mais do que as contas, né? E linguagem, acho que todo mundo aqui sabe que o que tem na linguagem? O que acontece quando você está escrevendo um texto? O que acontece é que o texto ele tem ambiguidade. Né? Você tem que escrever com muita precisão para ter ambiguidade. E a matemática ela também tem ambiguidade. Tá? Então é isso que eu acho que muita gente tem dificuldade de compreender sobre a matemática. E aqui a Susan ela vai falando assim, tem que assentar as bases, né? E tudo, tem que fazer o assentamento das fundações. Gente, essa ambiguidade da matemática é o que você deve estar mais preocupado. Por quê? Onde que aparece essa ambiguidade? Ela aparece ali nos símbolos. Quando você introduz a matemática direto com símbolos, você corre um risco muito grande, geralmente isso acontece, que é da criança não saber exatamente do que você está falando. De ser ambíguo aquilo que você está falando. E você, se você não conversar com a criança, não fizer essas coisas que eu falo tanto aqui no perfil, né? Perguntar para a criança o que ela está fazendo, como que ela chegou, como que ela resolveu aquele problema, você corre o risco de não saber exatamente como que a criança está interpretando o texto matemático, os símbolos matemáticos. Por quê, gente? Por que é ambíguo? Olha só, as pessoas... Tem duas noções importantes aqui. Tem a noção de processos, né? Os procedimentos que você realiza na matemática, e tem a noção de conceitos. Tá? Então, o que é um processo? Um processo, por exemplo, é um algoritmo, né, que você faz ali para somar, para subtrair. Então, esses são processos. E o conceito? É o conceito da soma e cada parte, né, cada pequeno conceito que compõe esse grande conceito aí. Só que essas duas coisas elas estão tão conectadas, tão juntas, que deixa eu ver aqui, final dos anos 90 ali, começo dos anos 2000, o último aluno de doutorado do SCAMP, o David Tall, ele propôs uma nova noção, que a gente não devia falar de processos e conceitos separados, mas a gente devia fundir essas duas noções e falar de proceitos. Por que ele fala para falar de proceitos, gente? Ele fala para você pra você pensar na matemática em termos de proceitos, porque as coisas estão tão conectadas, os processos e os conceitos, que não dá para você separar. Não dá para você tirar os processos dos conceitos. Então eu vou dar um exemplo aqui, né, para não ficar aqui muita abstração. Né? Se eu escrevo 2 mais 2, né, 2 adiciona 2 no papel, uma criança ela tem a tendência de pegar e ir lá e escrever assim, igual a 4. Né? Só que o 2 mais 2, para a matemática... ele simplesmente ele é um conceito, 2 mais 2. E tá ótimo. E a criança ela tem que estar confortável do 2 mais 2 estar ali e você não precisar fazer nada. Esse é o conceito. Tá certo? Mas o 2 mais 2, esse conceito do 2 mais 2, você pode realizar um processo em cima dele, que é o processo de adicionar os números, e obter o 4, que é outro conceito, tá vendo? É outro conceito. Então, através de um processo, você conecta dois conceitos. E o próprio símbolo de igual, a maneira que você lê o símbolo de igual para a criança, ela muda a compreensão que a criança tem desses processos e conceitos. Então, muita criança aí está treinada assim, viu lá, 2 mais 2 eu tenho que escrever igual a 4. Ela acha que o símbolo de igual, por exemplo, é uma ordem para você executar uma conta, olha só. E isso aí muda tudo, porque a criança não consegue ficar confortável com um simples 2 mais 2 escrito no papel. Ela poderia escrever, no lugar do 2 mais 2, ela podia colocar assim, 2 mais 2, o símbolo de igual, 3 mais 1. E estava correto também. Estava correto. Tá? Por quê? Porque são conceitos equivalentes. Então, uma coisa para você lembrar sempre aí. Se você está começando a alfabetização matemática do seu filho, né, você está nessa fase aqui, quando você encontrar o símbolo de igual, você não vai ficar lendo sempre igual. Pode ler igual? Pode ler, é o nome do símbolo, tá certo. Mas você vai ler também, é o mesmo que. Tem pesquisas que mostram que só de você mudar essa leitura
de igual para é o mesmo que, isso já afeta a compreensão que a criança tem dos números, porque ela começa a pensar nos números como se fosse uma balança, é o mesmo que, tem o mesmo peso. É lógico que você tem que trabalhar isso com mais profundidade, né? É o que eu faço na apostila Ré, né? Primeiro a gente introduz as operações, fala do significado e depois mostra que isso é uma balança. E isso vai dar liberdade para a criança poder trabalhar matematicamente com essa noção de preceitos. E o sucesso em aprender matemática, ele vem disso. Quer ver uma coisa? Você já conversou com alguém que gosta de matemática que falou assim, não, mas matemática, realmente aquilo ali não é fácil não, aquilo ali é uma confusão. Não. Alguém aqui conhece alguém assim que tem uma super facilidade e fala, não, mas isso aqui é um absurdo de confuso. Não, sabe por quê? É porque a pessoa, ela compreendeu a noção de preceitos. Ela sabe a hora de olhar para o 2 mais 2 e encarar o 2 mais 2 como um processo e fazer a conta, e a hora de olhar para o 2 mais 2 e falar assim, tudo bem. E isso é importante porque lá na quinta série, por ali, quando começar a introduzir variáveis, né, e incógnitas, a criança vai ter que lidar com x mais 2. E se ela não acha que pode estar escrito 2 mais 2 no papel sem fazer nada, o que você acha que vai acontecer quando ela vê o x mais 2? O que ela vai querer fazer? X mais 2, ela fala assim, poxa vida, esse x está aqui, mas tem que ter um igual e eu tenho que fazer uma conta. Só que com x você não consegue operar. Você não consegue. Porque ficou abstrato. Mas a criança está acostumada. Toda vez que aparece uma operação, ela olha pelo viés do processo. E ela quer fazer uma conta. Só que com x não dá para você fazer uma conta. Não tem como você somar o x mais 2. Então, é essa flexibilidade da linguagem matemática que a criança tem que ter. Então, é por isso que eu nunca começo com símbolos. Nunca começo. Apostila Dó, apostila Ré. Símbolo não. Você sempre começa explicando o conceito para a criança. Por quê? Porque existe uma ambiguidade ali nos símbolos e a criança pode entender aquilo mal, achar que é sempre necessário. Quando você manipula o conceito, né? No caso, manipula concretamente com a criança, aquilo fica mais claro para ela. Ela consegue perceber e se concentrar apenas no conceito e deixar a parte simbólica de lado. Tá? Então, isso é muito importante que você faça com a criança, que você consiga passar para ela essa noção de preceito que o David Toll fala. Tá? A criança precisa compreender isso para que ela sente bem as fundações que a Susan está falando. Então, um erro muito comum aqui nesse assentar das fundações é pensar que a base da matemática está construída em cima de tabuada. Tá? Não estou falando que a tabuada não é importante, tá? Não estou falando que a tabuada não é importante, você não tem que saber os resultados e tudo, você tem que saber como chegar aos resultados. Mas está vendo que é uma noção de preceitos, você tem que conhecer processos e conceitos que te levam ao resultado. Se eu te falar que os matemáticos que eu conheci, né, durante o meu doutorado, né, lá no Canadá, eu perguntava para a pessoa, você sabe a tabuada aí? A pessoa falava assim, geralmente não. Mas quando eu falo saber, é saber no estalo, assim. Saber todos os números da tabuada no estalo. Olha só, os caras matemáticos, sabe por que eles não sabiam? Porque não era necessário para eles. Por quê? Eles tinham essa visão da matemática como algo flexível. Então eles sabiam alguns fatos básicos e eles sabiam conceitos que conectavam esses fatos. E eles chegavam no resultado tão rápido que para quem está de fora parece que eles decoraram a tabuada. Mas para ele, se você pergunta um matemático e ele reflete um pouquinho, na verdade, ele fez 2, 3 operações, só que ele tem aquilo tão bem conectado, né? Essa noção de quando que ele usa um processo e quando que ele usa um conceito, que ele faz aquilo muito rápido. Tá? Gente, eu passei um ano inteiro da minha tese de doutorado fazendo um cálculo lá muito importante para minha tese. Foi um ano que eu falava todo dia com a minha esposa que eu não ia dar conta, porque era muito difícil esse cálculo. Mas você acha que eu ficava todos os dias só fazendo conta? Não, eu fazia conta, eu pegava, revisava os conceitos, eu olhava, não, isso aqui eu preciso fazer o 2 mais 2 igual a 4, ou eu posso deixar o 2 mais 2. Então, é esse jogo, esse balanço de saber a hora de olhar para um processo e executar ele, e saber a hora de pegar um conceito e falar assim, cara, isso aqui vai ficar do jeito que está, porque é mais útil ele
ficar escrito desse jeito. Então você tem que lidar com essa ambiguidade de uma forma que seja útil para você resolver problemas. Então o objetivo é chegar no resultado? Sim, mas como? Por um processo ou por um conceito que seja adequado e que te leve lá de uma forma que você saiba interpretar isso. Então, essa primeira parte da SUS aqui tá ótimo, acho que é isso mesmo, tem que assentar a base, mas tem que ter muito cuidado. E lá nas apostilas da coleção A Música da Matemática, eu te falo, olha, vai ler essa operação aqui, por exemplo, subtração. Muita gente lê só assim, ó, 7 menos 3 é o mesmo que 4, ou 7 menos 3 é igual a 4. Só que quando você lê sempre o símbolo, não estou falando que está errado ler menos não, porque o símbolo é menos mesmo. Tá? O nome do símbolo é menos. Mas se você ler sempre menos, parece que a subtração é sempre o quê? Retirar. Tem gente que ainda fala 7 retira 3 é igual a 4. Né? Quem fala isso aí? Quem aprendeu assim? Só que isso você limita a subtração a um significado. Então lá eu falo com as pessoas, eu falo assim, olha, se você vai ler a subtração para o seu filho agora, você vai ler assim, ó, 7 subtrai 3 igual a 4. Por quê? Porque a subtração, ela tem 3 significados, talvez 4, dependendo da forma que você olhar aí. Ela tem esses significados. Para a criança compreender isso, você tem que fazer uma leitura adequada da expressão, da frase matemática, da sentença matemática. Então, tá vendo? Essa ambiguidade, você tem que saber jogar com ela para a criança ter uma flexibilidade de pensamento matemático, desenvolver o pensamento dela. Então, você vai ler 7 subtrai 3, por quê? Porque o 7 subtrai 3 pode significar uma retirada, tá? É um dos significados. Ele pode significar um complemento. Tá? É um outro significado que a gente tem. Tá vendo? Então, depende da situação. Né? Ele pode significar uma comparação, né? Para falar os 3 aqui. O outro é o troco, né? Mas o troco ele é um tipo de complemento. Então, ele pode significar essas 3 coisas, tá vendo? Retirada, complemento e comparação. São 3 significados. Então, você tem que saber navegar isso com a criança para ela aprender. E aí, a Susan entra na parte de matemática procedural versus matemática conceitual. Então ela fala que a matemática conceitual explica claramente por que as operações funcionam de determinada maneira. E ela é frequentemente contrastada com a matemática procedural. Então, tá vendo? Conceitual vem de conceito, procedural vem de processo. Então, por isso que eu tomei esse tempo aqui pra gente falar de preceitos, tá, gente? A matemática procedural que ensina os estudantes a resolver problemas oferecendo-lhes séries de passos a desempenhar. Aí ela vai falar que a matemática procedural ela se concentra no algoritmo, né? Como que você faz? Já fizeram aquela conta armada vertical para fazer a adição, o algoritmo da adição, tão falado aí, algoritmo da adição? Aquilo ali é uma matemática procedural. Você ensina a criança um processo que chega no resultado. E tá, para a pessoa que ensina proceduralmente, é assim que a maioria das apostilas e professores ensinam, tá ótimo se a criança obteve o resultado correto. Para quem ensina conceitualmente, você tem que pensar em todo o caminho que a criança fez para chegar no resultado. Isso é muito importante. É mais importante o caminho ali do que a resposta correta, porque às vezes ela fez um caminho que faz sentido. Mas aquele caminho, do jeito que ela fez ali, o caminho, apesar de fazer sentido, ele não é fácil de aplicar ali, e ela errou uma conta no caminho, fez algum desvio ali que errou o resultado final. Mas o caminho está corretíssimo, a criança sabe usar. Então o que você vai corrigir? Você vai corrigir esse caminho que ela está pegando. Fala, esse caminho não é adequado. Então você tem que estar sempre conversando com a criança para você sair disso aqui. E essa divisão procedural, conceitual que ela faz aqui, gente, eu não sou fã disso não, viu? Eu não gosto dessa divisão. Por quê? Porque muita gente vai falar assim, não, a minha apostila aqui, ela ensina conceitual, o meu livro ensina conceitual, não, eu ensino matemática conceitual, eu ensino o conceito e depois eu passo para os processos. E não acontece assim, tá? Não acontece assim. A criança, ela não aprende as coisas separadas, não. Como eu falei, né, é a noção de preceitos do David Tall. Tá? Quando a criança aprende, ela aprende essas duas coisas, elas estão amalgamadas ali. Não tem como você separar só o processo. Então, quando você faz isso, é como se você estivesse arrancando uma parte da matemática, tá? Da vista da criança e falando assim, olha, o que tem pra gente é isso aqui. E aí ela só tem que executar o processo. Só que se ela conhece só o processo, ela ganha uma rigidez que ela não consegue navegar a matemática mais. Se ela errar o processo, ela não sabe resolver. Por quê? Porque ela não entende aquilo ali. A pessoa, não, mas eu ensinei antes. Não, você tem que estar sempre focando no conceito.
Inclusive, a gente tem os artigos que mostram que o ensino, quando você ensina o conceito para a criança, esse ensino do conceito, ele ajuda a criança a desenvolver os processos da matemática. Você tem que fazer um ensino adequado dos conceitos para ela se desenvolver nos processos. Inclusive, se você faz um ensino focado nos conceitos, você pode resolver muito menos exercícios com a criança e ela vai ter um resultado muito superior ao resultado da criança que preenche listas e mais listas só fazendo aqueles processos ali de resolver conta, de ficar focando naquilo. Mas para isso, você tem que aprender o que você está ensinando. Você tem que saber o que você está ensinando. Você tem que conhecer o conceito que você está ensinando. Então, quando eu falo que eu não gosto dessa divisão procedural conceitual, é porque todo mundo começa, não, eu ensino os dois, eu faço os dois. Eu gosto da forma que o Richard Skamp fala, a gente tem que ensinar de forma relacional e não de forma instrumental. O que é ensinar de forma relacional? Ensinar de forma profunda, conectando os conceitos, relacionando cada pontinha da matemática. Tá? É por isso que o meu método, o método da coleção A Música da Matemática é o método riso. O R ali é de relacional, é a primeira coisa, tem que ser um ensino relacional. Essas duas coisas estão ligadas, não tem como você separar elas. Uma das coisas, por exemplo, que acontece muito é que quando você ensina ali só com lápis e papel, você coloca os símbolos no papel, a criança fica ali no nível dos símbolos. Tá? Ela fica no nível dos símbolos, só que os símbolos, eles estão conectados a um conceito lá embaixo. Tá certo? Só que se você olha só para o símbolo e vê assim, deu a resposta certa, não deu, você não sabe qual conceito que a criança está conectando a esse símbolo. E às vezes a gente tem vários conceitos. Eu acabei de dar o exemplo da subtração. Fazer uma subtração é só um processo que está conectado a 3 conceitos diferentes. A comparação, a retirada e ao complemento. O complemento, gente, o pessoal usa uma maneira visual de ensinar complemento aí, que eu não gosto, não ensino na apostila Ré desse jeito não, que é os números ligados, tá? Números ligados é uma forma visual de ensinar complemento sem ensinar complemento, porque fica ali, aquilo ali é altamente abstrato, tá? Para uma criança, pensa bem, uma bolinha conectada a 2 bolinhas, aqui tem um número, aqui tem outros 2, aquilo ali é altamente abstrato para a criança. Então você tem que fazer pegando mesmo as coisas e manipulando ali com a criança. Então essa matemática conceitual versus procedural, ela fica limitada, tá? Limitada a falar com a criança. Já ensinei o conceito, agora vamos aprender o processo. Aí fica ali, processo. E a criança não sai do lugar. Ela não sai por quê? Porque ela não aprendeu o conceito ainda da forma adequada, ela está presa. Ela está presa ali em executar um processo. Então você que está ensinando a criança, você precisa navegar isso aí. Quer ver um negócio que é procedural, assim, ao extremo? É aquele de pegar emprestado. Quem aqui sabe o que eu estou falando? Pegar emprestado. Você sabe o que eu estou falando? Eu estou falando grego aqui. Na matemática tem grego também, né? O que é pegar emprestado? Você sabe o que eu estou falando? Você está ali fazendo uma conta de subtração, né? Aquela conta armada que o pessoal fala, na vertical. E aí você olha lá, tem 2 aqui, tem 9 embaixo. Você fala, não, tem que pegar emprestado porque do 2 não dá para subtrair 9 do 2. Gente, pegar emprestado é altamente procedural. Por quê? Porque a criança ela aprende, eu risco esse aqui, né? A Susan traz isso aqui, ó, ela traz aqui nessa página que eu estou lendo aqui. Você risca um aqui, passa um para o outro e tal. E aí as pessoas ficam assim, nossa, mas funciona, tal, não sei o quê. A gente tem vários estudos que mostram que se você pegar 2 turmas de alunos e você for lá ensinar para uma turma esse algoritmo, tá? Logo no começo não, mas você ensinou ali e aí depois que a criança já está fazendo umas continhas, você ensina ali a pegar emprestado. E uma outra turma, você nunca ensina isso. E na primeira e segunda série ali, você nunca ensina isso. E eles chega lá na terceira, quarta série, você avalia eles de novo para ver quem está resolvendo os problemas melhor. Você dá os problemas, mas você não fala assim, tem que resolver dessa forma. Aí a criança, ela pega e qual que você acha que vai sair melhor? A que aprendeu o algoritmo ou a que não aprendeu o algoritmo, fez um estudo conceitual? Pelo tom que eu estou falando aqui, você já deve saber, né? É a criança que aprendeu o conceitual. Ela não sabe o algoritmo, mas ela resolve melhor do que a outra. Sabe por quê? Quando você ensina conceitualmente para a criança, você fornece para ela ferramentas, estratégias de adição, estratégias de subtração, para que ela possa analisar o caso que ela está resolvendo e, então, tomar uma decisão. Qual que é o modelo que eu vou seguir para resolver isso aqui? Então, as crianças que aprenderam conceitual, elas erram menos, olha só, elas erram menos, e quando elas erram,
O erro delas tem algum sentido. Quando a criança que aprende esse algoritmo de tomar emprestado aí, quando ela erra, é uma coisa assim que é tão esquisito que você nem sabe o que essa criança fez aqui. Você não sabe, é difícil de entender. Nem ela entende porque ela errou, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela decorou um algoritmo. O meu filho até hoje eu não ensinei o algoritmo de adição para ele, esse é o algoritmo vertical. Não precisa. Ele simplesmente pega as contas e ele quebra os números. Isso é essencial no começo, você ensinar para a criança que os números são compostos de partes de outros números, né? E faz parte dessa leitura que eu falei no começo da live, de ler o símbolo de igual como é o mesmo que. Então ele começa a entender essa relação de equilíbrio entre os números e ele pega um cálculo que ele tem que fazer, ele começa a quebrar o número em pedaços e juntar os pedaços que são mais fáceis para depois ele conseguir uma coisa só. Tá certo? Inclusive o exemplo da Susan mostra como que ela não percebe isso. Ela dá um exemplo aqui que é deixa eu ver aqui, 72 subtrai 69. Olha só, 72 subtrai 69. Aí ela fala assim que tem que quebrar os números. Ótimo, Susan, tá certinho aqui. Aí ela vai lá e escreve o algoritmo. 60 mais 12 menos, né, subtrai 60 mais 9. O símbolo de subtração está no lugar errado aqui no livro. Pelo menos na versão que eu tenho aqui, tá, gente? Está no lugar errado. Mas aí, olha só. Esse método para resolver esse problema que a Susan está propondo aqui é o método mais ineficiente. Tá? Gente, se você vai resolver 72, você tem que subtrair 69 dele, o que você vai fazer? Você vai usar outra estratégia, contar adiante, contar para trás. 72 subtrai 69, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 69, 70, 71, 72. Em 3 segundos, nem 3 segundos, em 1 segundo eu cheguei na resposta, sem precisar montar o algoritmo. Mas a criança que sabe o algoritmo, ela pensa assim, o modo de fazer é o algoritmo. Então ela pega e quer fazer o algoritmo. Por quê? Porque é assim que faz matemática. Então você tem que ensinar para a criança de uma forma relacional, ela tem que criar relações entre os conceitos da matemática, tá? Ela tem que saber que a matemática ela é flexível. Ela tem uma ambiguidade ali, ora isso é processo, ora isso é conceito, e é isso que torna a matemática fácil e aplicável no mundo. Então todas essas coisas, gente, eu estou focando numa parte aqui que é mais abstrata, por assim dizer, mas todas essas coisas têm que estar ancoradas, é o que eu falei na live de ontem, tem que estar fincado na realidade da criança. Como que você ensina todas essas coisas? Você ensina essas coisas manipulando objetos, tirando o problema do dia a dia e depois voltando com o problema para o dia a dia. A criança tem que saber fazer esse vai e vem. Ela não pode ficar presa ali somente no lápis e papel. É a pior coisa que você pode fazer. Isso desconecta a matemática da vida. Tá? E ensinar um conceito, gente, ensinar um conceito demanda muito esforço cognitivo. Tá? Eu vou falar mais disso amanhã, mas assim, vai ensinar um conceito, foca naquele conceito. Você está ensinando para o seu filho, você pega e fala assim, qual que é o conceito que eu quero que ele aprenda hoje? E se concentra nele. Faça ele. Tá? Tudo da sua aula tem que estar voltado para a criança sair dali sabendo uma coisa, né? Charlotte Mason fala isso, né? Que você tem que sair de uma aula com uma nova ideia para a criança, um novo conceito. Se a criança só repetiu as mesmas coisas ali, opa, peraí, minha aula tá ineficiente. Tá? Então a Susan continua, não vou ficar lendo tudo aqui, mas ela vai fazendo esses passos procedurais aqui. E, gente, eu, assim, se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui, tá, gente? Eu queria só falar de uma coisa. Ó. O desafio, né? O desafio de quem ensina em casa é criar essa rede de ideias conectadas e não ensinar vários processos para o seu filho, que no final ele tem que ficar assim, peraí, nossa, isso aqui é uma subtração, então eu tenho que usar um processo, peraí, ele é assim, eu tenho que pegar emprestado, não sei o quê. Não é isso, é conectar as ideias. É isso que é o grande desafio. Você tem que ir conectando para a criança poder ter uma liberdade de escolher. Às vezes, gente, quando você ensina a criança dessa forma relacional, né, ensinando estratégias de adição, de subtração, multiplicação, divisão para as operações básicas, quando você ensina isso, é como se você pegasse e desse para a criança uma caixa de ferramentas. Você já viu que às vezes você olha para um problema assim, eu vou às vezes consertar um negócio aqui em casa, eu pego assim uma caixa de ferramentas e olho e falo assim, isso aqui eu vou usar essa chave. Eu uso e resolvo o problema. Me dá muito trabalho, mas eu resolvo. Mas aí um dia eu falo assim, não, hoje eu não vou fazer isso, eu preciso de ajuda de alguém. Eu chamo o cara pega uma outra coisa
que eu falo assim, não, isso aí não vai funcionar para isso. É uma outra ferramenta e ele resolve o problema de uma forma muito mais fácil. Por quê? Porque ele conhece a caixa de ferramenta e aí ele sabe, não, tá, realmente aquela ferramenta ali, ela resolve esse tipo de problema, mas essa aqui é mais eficiente. Então, ensinar estratégias é dar ao seu filho a possibilidade de escolher o que é mais eficiente. Então, assim, para minha surpresa, eu ensinei várias estratégias para o meu filho e às vezes eu coloco, assim, algumas coisas para ele resolver. E ele resolve e eu falo assim, olha, como é que você chegou nesse resultado aí, Samuel? Ele já está até acostumado, né? Às vezes ele resolve, ele já sai falando. Por quê? Ele tem sempre que me explicar para ele poder processar aquilo verbalmente, né? E fazer sentido para ele também o que ele fez. Às vezes ele age intuitivamente, é normal, as crianças fazem isso. E aí ele me dá uma resposta que eu fico surpreso. Eu falo assim, olha, eu não tinha pensado assim. E às vezes eu falo assim, mas você não acha mais eficiente fazer desse outro jeito? Ele fala, não. Por quê? Porque ele sabe usar melhor outras ferramentas. Mas ele conhece as ferramentas que eu conheço e eu conheço as que ele conhece. Então, quando eu falo com ele, você não acha melhor aqui? Ele é capaz de olhar para a minha ferramenta e julgar a eficiência da minha para ele. E eu sou capaz de olhar para a dele e julgar a eficiência da dele para mim. Porque é isso, gente. Nem todo mundo vai andar do mesmo jeito. Aqui tem gente que vai andar assim, você vai adequar aquilo ao jeito que você anda mais fácil. E é isso na matemática também, se fornece várias ferramentas, você explica como que é o melhor jeito e vai acompanhando. Qual que é o seu objetivo? É não deixar o seu filho ficar só com ferramentas ineficientes. Olha aqui, ó, a Jennifer falou assim, tenho 31 anos, começo pela apostila Dó, vou ter que resetar a mente e começar de novo. Calma, Jennifer. A matemática ela tem uma grande vantagem, que é o quê? Você pode aprender matemática em qualquer momento da sua vida. Tá? A gente sabe hoje da plasticidade cerebral aí, então você pode aprender matemática em qualquer momento. Então o que eu fiz na coleção A Música da Matemática? Eu quebrei tudo em pedacinhos bem pequenos, tá? Para que seja fácil de você mastigar. Então você vai ensinar um conceito por vez. Eu vou falar sobre isso mais amanhã. Deixa eu ver aqui, ó. O tema de amanhã é abordagem espiral e maestria. Então amanhã eu vou falar mais sobre isso. Mas então, você vai aprendendo junto com a criança e ensinando para ela. E à medida que você ensina, você aprende mais. Porque ensinar é uma das formas que a gente aprende muito. A Thaís falou aqui, ó, cara, é isso mesmo, temos que reiniciar. Mas é importante fazer essa reinicialização da mente. Passar a pensar na matemática como essa possibilidade de flexibilidade e não com uma rigidez, né? A pessoa às vezes está exigindo que o filho fale a tabuada em 2 segundos, mas ela não é capaz de falar. Olha só que coisa. O seu filho, ele não aprende, por exemplo, ele vai ficar como? Ele vai ficar olhando para aquilo e falando assim, olha, é complicado, meu pai não fala, mas quer que eu falo, né? Então isso, gente, essa primeira parte aqui, ela entra, eu até falei aqui que eu ia falar sobre a escolha de um programa, né? Ela fala que a maioria dos currículos vai se inclinar um pouco demais em uma direção, tá? Então isso já é na página 183, tá? Então ela fala que tem programas conceituais de matemática que tendem a ter baixa pontuação no campo da usabilidade, por pais que não sejam eles mesmos matematicamente vocacionados. Tá? Isso eu estou na página 183 da Susan agora, tá, gente? Então ela fala, os currículos que se inclinam na direção procedural são fortes na prática e no treinamento, mas geralmente pecam por não explicar claramente os conceitos. Gente, olha só, como que você vai ensinar para a criança um conceito se você não sabe o conceito? Tá? Assim, eu acho que essa parte que a Susan fala assim, escolhe procedural, escolhe conceitual, porque a criança tem o jeito dela de aprender e tudo. Gente, a criança tem que aprender matemática relacional. Por isso que eu não gosto dessa divisão procedural conceitual. Ela tem que aprender relacional. Você vai fornecer ferramentas para ela e vai mostrar para ela quais são as ferramentas, ensinar ela a julgar a eficiência. E a criança, lógico que ela vai querer ser eficiente. Agora, se você ensina um negócio estanque, assim, tem que fazer desse jeito aqui e pronto, a criança, lógico que ela vai ficar desinteressada naquilo. Tá? Então, na hora de escolher um currículo, eu acho que a Susan peca na hora de falar assim, você escolhe ali se é procedural, se é conceitual, porque tem criança que gosta disso, tem criança que gosta daquilo. Você tem que escolher o currículo que seja relacional. Esse é o ponto. O currículo tem que ensinar matemática de forma relacional. A criança tem que aprender a fazer matemática desse jeito. Tá? Se a matemática fosse essa ciência chata, que do jeito que esse pessoal prega aqui, que é só ficar fazendo processo e processo, você acha que eu ia gastar a minha vida aí de ficar... Gente, eu fui graduação, mestrado, doutorado estudando matemática pura, geometria complexa.
Se eu falar o título da minha tese aqui, a live zero de pessoas aqui, porque até as pessoas ficam assim, não é possível, o que é isso que esse cara tá fazendo? Entendeu? Então, assim, você tem que ensinar de forma relacional, tá? Então, ela fala assim, pais vocacionados, assim, desculpa, Susan, mas não existe isso de pais vocacionados para matemática, tá? Não é isso, pai tem que ser vocacionado. Tá? Não tem que ser vocacionado, não existe esse de vocação para matemática. É lógico, gente, não estou falando que não tem gente com facilidade, tá? Tem gente que tem uma facilidade muito grande, mas todo mundo pode aprender matemática. Principalmente essa matemática básica que você está ensinando para o seu filho. Então não tem essa de pai vocacionado vai escolher currículo conceitual, pai não vocacionado vai... É como se você estivesse fazendo um determinismo aqui para o seu filho. Eu não sou vocacionado, meu filho não pode aprender. É claro que pode. O que você precisa? Precisa de um material que te ensine para você ensinar, que é o que eu proponho. Eu proponho te ensinar na coleção A Música da Matemática para você poder ensinar para o seu filho de forma relacional. Então eu vou pegar os conceitos e o pessoal fala assim, vou ensinar adição. Encara a adição como um conceito. A adição é isso. Aí você já viu? Aí a pessoa faz lá, gente, fazer conta de somar, subtrair, toda criança faz. O que tem que ensinar para a criança? Você tem que focar nas conexões que estão ali na adição. A adição é uma forma de prever o futuro. É isso que eu ensino na apostila Ré. Né? Você vai prever o futuro. Olha que criança que não quer prever o futuro, gente. Entendeu? Então você vai mostrar para ela como que aquele conceito ajuda você a prever o futuro. Tá certo? Então, eu acho que eu perdi uma pergunta aqui. Para criança de 5 anos, por onde começar? Keila, apostila Dó. 5 anos é a apostila Dó. Formar uma base sólida. Tá? Formar uma base sólida. Você dá aula particular para pais e filhos? Não dou aula particular. O meu material é uma aula para o pai, é um curso para os pais, Alana. O pai aprende, a mãe aprende e a mãe ensina. Você aprende um conceito, ensina um conceito. Meu filho ele está avançando muito rápido. Você vai lá, estuda 2 conceitos e na próxima aula você ensina 2 conceitos. 2 conceitos foi demais para ele. Reduz de novo para 1. Faz mas faz perguntas mais difíceis. Você vai lá e explora aquilo ali com seu filho de acordo com a necessidade dele. Tem criança que vai demandar mais. Então lá eu dou o conceito de uma forma mais aberta. Então a criança consegue, né, ela consegue ir mais profundamente por causa do tipo de tarefa que a gente oferece na coleção A Música da Matemática. Como estimular matematicamente crianças com 2 anos. Criança com 2 anos, Daniela, ela precisa brincar. Brincar muito, conversar, falar, empilhar bloquinho, rolar no chão. Assim, estimular matematicamente uma criança é encontrar o mundo, sabe? É isso que tem que fazer. Até os 4 anos é isso, tá? E talvez começar a alfabetização um pouco antes ali. Aos 4 anos, aos 5, assim, você pode esperar até os 5, você começa a apostila Dó. Mas aos 2 anos, quem fala que está ensinando matemática para a criança aos 2 anos, no máximo ela está decorando símbolos e respostas. E assim, a gente tem aí pesquisa onde o pessoal ensina macaco a fazer isso. Olha só, é um negócio que não exige pensamento, é só ir lá e colocar a resposta no lugar certo, tá? Meu filho de 7 anos indo para o 2º ano fundamental, gostaria muito de matemática. Ele opera exatamente como você está explicando. A apostila dele seria qual? 7 anos... tem que ver o que ele está exatamente aprendendo lá. Ele está indo para o 2º ano, né? Mas assim, ele já estaria na apostila Ré. Né? Assim, a apostila Dó é para 5, a apostila Ré é para 6, mas sempre tem uma variação. Então tem que ver aí onde que a criança encontra. Assim, tem que pegar a apostila Ré e encontrar ali, ver a estrutura das operações, ver se ele aprendeu as estratégias, se ele compreende a adição, a subtração, o significado da subtração, se ele sabe relacionar os dois, se ele entendeu as bases ali do valor posicional que eu faço na apostila Ré. Então, com 7 anos é a apostila Ré. Tá? A linguagem da apostila Dó talvez seja muito básica para ele. Né? O curso para pais é anual? Isso. A música da matemática é 1 ano de matemática. Por que é 1 ano, gente? Isso aqui é importante. É 1 ano porque não tem como você fazer um trabalho desse aqui em 1 semestre. Entendeu? 1 semestre é muito pouco. Você precisa colocar 1 ano de trabalho ali para a criança poder aprender, começar a fazer essas conexões. 1 semestre é muito pouco, tá? E falaram que esse livro da Susan me guiaria, mas agora estou com dúvida. Não, gente, olha, o que eu estou fazendo aqui é discutir a parte de matemática. O livro da Susan é excelente, ele é um excelente guia. Mas o que você tem que entender é que a Susan não é matemática, ela não é especialista em matemática. A Susan é da área mais de humanas, tá? Então ela dá ótimos conselhos e eu recomendo que tenha o livro.
O que eu estou fazendo aqui é mostrar para vocês que existe uma riqueza maior que está escondida na matemática ali, que as pessoas elas ainda não conhecem, tá? Então você tem que pegar aí essa parte da Susan aqui e olhar com uma pitada de sal ali. Opa, pera aí, tem algumas coisas que a Susan está falando aqui que eu acho que ela está meio fora de linha aqui. Então, ela fala muitas coisas boas aqui, a forma que ela estrutura um currículo é muito boa, mas na matemática exige uma atenção. E isso é assim, aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, viu? Lá nos Estados Unidos, a forma que o pessoal olha para a matemática é muito instrumental. É uma forma assim, tem que fazer as contas e dar a resposta. Então, eu acho que o erro grande aqui é pensar na matemática como uma forma de obter respostas certas e não como uma forma de ver o mundo, de perceber o mundo, de experimentar a realidade criada por Deus por uma lente nova, que te explica o que está acontecendo. Tá joia? Você tem que pensar assim, cara, o livro da Susan é um excelente guia. Tá? Mas a Susan não é especialista em todas as áreas, então você usa esse livro aqui para você ir avançando nos seus estudos, e a minha tarefa aqui, o objetivo dessas lives é mostrar para vocês a riqueza que tem na matemática que não está abordada aqui. E não é que o livro, não é nenhum demérito do livro da Susan, é simplesmente que eu vivo de aprender matemática, a Susan não. Então assim, tá tudo bem, a Susan ela cumpre muito bem o papel dela. Agora, por que eu falo disso aqui? É porque, gente, lá na Expo Homeschooling, eu dei uma palestra matemática com riso. Eu falei de ferramentas emocionais lá que você pode usar para ensinar, para dar aula para o seu filho e tal. Eu expliquei lá o quadro de humor e tudo. E eu falei, gente, se você ensina instrumental para o seu filho, quando chega lá na 4ª, 5ª série, o seu filho ele vai começar a ter uma dificuldade muito grande com a matemática. Por quê? Porque a matemática virou um conjunto de regras e a partir da 4ª, 5ª série, ele precisa pensar na matemática de forma mais conectada, relacional. E então a criança ela começa a ficar em desespero mesmo, porque a matemática de só memorizar funciona até a 4ª, 5ª série. Essa é a grande tristeza, na verdade, porque ela funciona. A matemática focada só em resposta certa, gente, ela funciona, tá? Ela funciona. Até onde? Até a 4ª, 5ª série. Mas você não quer que o seu filho, em um mundo de chat GPT e um monte de inteligência artificial, que o seu filho pare com a matemática na 4ª, 5ª série. Você não quer isso. Você quer um cristão que saiba matemática para olhar para essas coisas e falar assim, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Entendeu? Você quer preparar o seu filho para ele poder trabalhar no mundo, ele poder influenciar o mundo na direção correta. Tá? Então, você quer preparar ele, você não quer que ele pare na 4ª, 5ª série. Então, muito cuidado, porque esse ensino que focado em resultado, em fazer o algoritmo, em fazer continha, em resolver exercício de geometria, padrão, soma, subtração, multiplicação, tudo no mesmo dia, ele funciona até a 4ª, 5ª série. Ele não funciona a partir daí. E aí eu falei isso na Expo, e assim, qual que foi a minha... Quer dizer, qual não foi a surpresa, né? No final da minha apresentação, quem me procurou? Os pais de crianças que estão exatamente na 4ª, 5ª série. Isaac, como é que resolve agora? Por quê? Porque eles já estavam sentindo a dor desse ensino focado em só chegar na resposta certa. Tá? Então, assim, comece hoje a ensinar de forma relacional para o seu filho. Tá? Buscar esse ensino mais profundo, mais conectado. E, gente, não precisa de velocidade, precisa de boa direção. Tá? Então, ó, gostei da live até onde consegui ver. Esclarecedor. Boa live aos que ficam. Valeu, Thiago. Como chama o livro da Susan? A Mente Bem Treinada. O livro da Susan é A Mente Bem Treinada. Recomendo demais, tá? Recomendo demais. Tem previsão de lançamento da próxima apostila. Julho é o mês de lançamento das apostilas. Então, a apostila Mi sai em julho do próximo ano. Aí a gente vai ter a apostila Mi. É uma por ano, por enquanto, né? Produzir tudo isso demanda muita concentração. Eu tenho que explicar tudo para os pais, né? O meu objetivo é ter algo muito claro para você poder aplicar na sua casa. É o que eu faço com o meu filho aqui e depois eu transformo isso em um material para vocês. Então, gente, ó, eu pulei alguém aqui. Deixa eu ver aqui, tem previsão. Deixa eu ver. Deixei alguém sem resposta. O curso é anual. A apostila dó. Eu pulei alguém. Se eu pulei alguém aqui, por favor, coloca aqui. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Então, amanhã eu vou abordar aí a próxima página, tá? Que é a abordagem em espiral e a abordagem em maestria. Então, amanhã eu vou falar sobre essas duas formas de ensinar. Vou ser mais claro sobre isso aqui. Eu estou tentando voltar aqui. Não consigo voltar. Então, eu vou
esclarecer essas duas formas de ensinar e trazer para vocês aqui qual que é o meu ponto de vista, qual que é a abordagem que você deveria adotar na sua casa para o seu filho aprender matemática com essa profundidade. Então, ó, queria agradecer a todo mundo que tomou esse café aqui comigo. O meu café está aqui ainda, está meio frio, deixa eu ver. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, pode colocar aqui, tá? Então, ó, não esqueçam, semana que vem a gente vai ter aí a semana com a Black Friday da coleção A Música da Matemática, tá? Então, ó, preço especial, 25% de desconto no combo e 15% de desconto nas apostilas individuais, tá? Então, assim, não perca essa oportunidade de adquirir pelo melhor preço. Na Expo, o cientista Marco Evelyn falou que a matemática é a linguagem de Deus, por isso estou aqui. Obrigado por tamanha entrega. Ô, Thaís, que bom, que bom. Essa é uma frase do Galileu, né? O Galileu fala isso. Ele fala que essa foi a linguagem que ele escreveu aí o mundo. A Lana, desde a 5ª série eu criei um bloqueio com a matemática. Agora, depois de 30 anos, me matriculei no Kumon, pois queria aprender para ensinar meus filhos. Para mim, ficou muito maçante a metodologia deles. Porque a metodologia deles é exatamente essa de ficar só repetindo. Eles acham que de repetir você vai compreender. Eles focam no processo. Lá eles só ensinam o processo no Kumon. Eu já fiz uma live, tá, sobre o método Kumon. Tá? Ela chama o que o método Kumon não pode oferecer para o seu filho. Ela está aqui no Instagram, mas está também lá no meu YouTube. Você vai encontrar ela mais fácil talvez lá no YouTube. Aqui você tem que procurar o destaque, lives novembro, foi da Black Friday do ano passado. Novembro de 2023, lives novembro de 2023. Lá eu vou explicar o porquê que você está sentindo aí. É para você sentir isso mesmo, porque é maçante, é feito para ser assim, tá? O método que eu uso é o método RISO, é um método que eu criei para ensinar para os meus filhos aqui em casa. RISO significa relacional, inteligente, simples e orientado. É um método exclusivo para o ensino em casa, tá, Alana? Então, opa, deixa eu ver aqui. Pulou aqui. Então, gente, eu vou ficar por aqui para você tomar um café aí com a sua família. Ó, o meu pão de queijo, só dei uma mordida nele. Vou finalizar meu pão de queijo aqui. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Então, eu vejo vocês amanhã para a gente falar sobre a maestria e espiral. Bom dia para vocês.